versículos que nós vamos ler. É um texto bem conhecido. A senhora com certeza deve ter ouvido uma reflexão, alguma palavra em cima desse texto. Daniel capítulo 3. Se o irmão do lado não trouxe Bíblia, seja gentil, chame ele para ler junto com você. A palavra do Senhor diz assim, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados, ou seja, amarrados, dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Quantos homens? 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Toda a igreja diga amém. Amém. Oremos, feche os olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Abençoar, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão, aqueles que agora estão acompanhando pelo rádio, pela internet, os que estão aqui, Senhor, meu Deus, que todos nós sejamos tocados por esta palavra, Senhor, de maneira sobrenatural. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Algumas coisas são importantes nós destacarmos, a gente entender o texto. Eu não entro no texto de uma vez, eu gosto de apresentar algumas ideias antes, para a gente ter uma noção de onde nós estamos pisando. Primeiro, esse texto fala acerca de um profeta chamado Daniel. Não é a biografia de Daniel, é a história de um profeta que foi levado cativo para a terra da Babilônia, e lá esteve durante o período de cativeiro, esteve debaixo da graça de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo da influência de Deus. Então, quando você lê a história de Daniel, você lê a história, melhor dizendo, do livro de Daniel, você encontra, são 12 capítulos, né? Você encontra a história de Daniel e a história do povo hebreu na terra da Babilônia, e a maneira que Deus usa toda aquela situação para fazer o que diz lá em Jeremias 18: fazer de Israel um vaso novo, quebrar Israel, converter o coração de Israel, como diz o capítulo 17 de Jeremias, quebrar o coração de pedra e dar um novo coração a eles. Então a história de Daniel é justamente mostrando, não a história do profeta Daniel no sentido de a biografia dele, mas a história do povo de Israel pelo olhar de Daniel, que foi um profeta que Deus honrou e exaltou na terra da Babilônia. Porém, na história deste livro, nós encontramos, na introdução do livro, capítulo 1, nós encontramos mais 3 outros nomes, mais 3 outros jovens que também tiveram destaque nesse momento, durante esse período de Israel na terra da Babilônia. Quem são esses 3 jovens? Diz a Bíblia que eles recebem nomes da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 jovens, houve no coração deles o mesmo sentimento que houve no coração de Daniel. Qual sentimento? Nós estamos numa terra estrangeira, nós estamos debaixo de uma servidão, nós estamos debaixo de uma dificuldade, porém Deus está conosco, e nós não nos deixaremos contaminar por aquilo que a Babilônia tem nos oferecido. É mais ou
menos aquilo que um cristão verdadeiro faz. Olha, eu trabalho numa empresa onde existem várias pessoas que não servem a Deus, mas eu estou ali para fazer a diferença. Eu trabalho numa empresa onde as pessoas, elas têm uma vida de pecado, mas eu estou ali para fazer a diferença. Eu estudo numa escola, num colégio, eu estudo numa faculdade, onde eu estou cercado de pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu sou de uma família que ninguém tem compromisso com Deus, mas Deus me colocou ali para ser a luz, me colocou ali para fazer a diferença. Deus não me levantou para ser mais um na multidão, Deus me levantou para fazer a diferença. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus não quer que nós sejamos mais um, Deus não quer que nós sejamos influenciados pela massa, Deus quer que nós sejamos a diferença nessa terra de pecado, da mesma forma que era a terra da Babilônia. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Então a história ela é muito interessante. Por quê? Porque a história deste livro não mostra uma face de um Deus que irá nos livrar de passar por dores, passar por problemas, passar por dificuldades. Alguém pergunta: pastor, mas o crente que é fiel a Deus, o cristão verdadeiro, ele passa por lutas? Sim ou não, gente? Sim. Claro que passa. Pastor, eu sou fiel a Deus, eu tenho lutas, eu vou passar por lutas na minha vida? Sim ou não? Sim. É isso que o livro mostra. Porque tanto Daniel como esses outros três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fidelidade, a comunhão deles com Deus não obrigou eles a passarem pelo cativeiro. Nós não encontramos, igual Ezequiel também passa pelo cativeiro, homens de Deus, que apesar de serem homens de Deus, passaram pelo período de luta. E eu sei que tem pessoas aqui dentro, nessa noite, que estão dizendo isso. Será que Deus está me vendo? Sou fiel a Deus, por que eu estou desempregado? Sou fiel a Deus, por que meu casamento está uma luta? Fique em paz. Porque a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus não nos livra de passar pelas lutas, mas a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus faz com que o poder de Deus seja manifestado na nossa luta. Por isso, se o teu barco, Jesus, está dentro, não significa que não vai ter tempestade, significa que teremos tempestades, mas Ele estará conosco e não deixará o nosso barco afundar. Amém? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Entendendo, diga amém. Então, se eu posso passar por desemprego, eu posso. Eu posso ficar doente? Posso. Eu posso sim. E passaremos. Mas o Senhor, Ele passará conosco. Daí chegamos no capítulo 3. Algumas coisas a respeito de Deus. Primeira coisa sobre Deus: o poder pertence a Deus. Repita comigo: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder de fazer, de acontecer, de efetuar, de realizar, esse poder pertence a Deus. E eu passar por uma luta não significa que eu posso dizer, olhar para o meu problema, olhar para o céu e falar assim: Deus, cadê o teu poder? Não. O poder pertence a Deus. E eu entendo, lendo esse capítulo 3, que Deus permite passarmos por algumas situações, algumas dores, para justamente manifestar o poder dele nas nossas vidas. Quem crê assim, diga amém. Ontem falávamos na aula de teologia sobre João.
João capítulo 9 fala de um cego de nascença. Nasceu cego. Os discípulos disseram: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Ele pecou? Ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Jesus olhou e falou assim: bom, nem ele pecou, nem seus pais. Ele está sim cego para que na vida dele o poder de Deus seja manifestado. Então você pode dizer: pastor, por que eu estou passando por essa luta? Pastor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Pastor, por que eu estou passando por isso na minha vida? É porque Deus está contra mim? É porque Deus não me ama? É porque Deus está de costas? É porque Deus não está vendo para mim? Porque eu sou um pecador, uma mulher pecadora? Não, queridos, nós estamos passando por isso para que através disso aí o poder de Deus seja ele manifestado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus com força nessa noite. Glória a Deus. Bom, eles estão naquele lugar, eles começaram a se destacar. Cutuca o seu irmão do lado e diga assim: você vai começar a se destacar a partir de hoje. Mas diga com mais fé, diga: você vai começar a se destacar a partir de hoje. Eles começaram a crescer, irmãos. Começaram a crescer naquele lugar. Eles eram sábios. Sobre a vida deles existia a sabedoria de Deus. Quem de Deus, amém? Olha aí, o rei daquele lugar, Nabucodonosor, diz a Bíblia que certa vez ele constrói uma estátua. Capítulo 3 fala isso. 27 metros de altura. 27 metros de altura. Um prédio de quase 10 andares. 27 metros. Quase 3 metros de largura. Uma baita de uma estátua. E ele faz um edito, uma ordem, uma lei, dizendo que quando os instrumentos de música forem tocados, todos devem parar o que estiverem fazendo e devem prestar reverência àquela estátua que ele edificou. Todos param o que estão fazendo e devem se curvar perante a estátua. Bom, Daniel, creio eu, que não se curvou. E esses 3 jovens, o capítulo 3 vai dizer o quê? Que quando os instrumentos tocaram, aqueles 3 jovens tinham uma opção: vamos aí nos encurvar perante a estátua, vamos ceder, ou nós vamos manter a nossa integridade, a nossa comunhão com Deus? E aqueles 3 jovens disseram: nós não iremos nos encurvar perante essa estátua. Porque entre agradar a Deus e aos homens, nós preferimos agradar a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Esse é um princípio que nós aprendemos no capítulo 3. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Pastor, mas eu estou em cima do muro. Não, quem está em cima do muro já escolheu indiretamente agradar o mundo. Quem está em cima do muro, quem entendeu, diga amém. Olha para mim aqui. Então, quando eles tomam a decisão, eles não ficaram em cima do muro, eles não ficaram em dúvida no que fazer, eles decidiram. Eles disseram: nós não iremos nos encurvar perante essa estátua. Aconteça o que acontecer, a luta pode apertar, o problema pode agravar, a dificuldade pode ficar maior, nós permaneceremos fiéis a Deus. Quantas pessoas, quando a luta vem, negam a Deus? Quantas pessoas, quando o desemprego vem, murmuram contra Deus? Quantas pessoas, quando a doença bate no corpo, vêm murmurar contra Deus? Mas esses 3 jovens disseram: não, não adianta, nós permaneceremos fiéis a Deus. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus, Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Eles tomaram a decisão: não, nós não vamos nos encurvar. Daí eu destaquei 5 ideias do texto.
Primeira coisa, nós não devemos ceder às ameaças do adversário. Nós devemos continuar no propósito que Deus nos colocou. Fala para quem está do outro lado, continue. Diga assim: Deus nessa noite, Ele está dizendo para você, continuar, porque vai valer a pena, em nome de Jesus. E você fala assim: pastor, continuar fazendo o quê? Continuar orando, amém? Continuar fazendo o quê, pastor? Continuar louvando a Deus, apesar da luta. Continuar fazendo o quê, pastor? Continuar profetizando, amém? Pastor, continuar fazendo o quê? Continuar na presença do Senhor. Continue caminhando, continue orando, continue louvando, continue buscando a Deus, continue colocando Deus como prioridade, continue colocando o Senhor como Senhor da tua vida, e as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar, as portas serão abertas para ti, diz o Senhor nessa noite. Por isso a ordem não é parar, a ordem é você continuar, diz o Senhor para ti, amém? Vamos poder cantar e louvar a noite, aleluia. Se é para ele, aplaude mais forte, aleluia. Continua, não ceda às ameaças não, continue. Fique firme no propósito, amém? Amém? A segunda coisa que eu aprendi com esse texto, eles não usaram como argumento aquela ideia de, mas está todo mundo fazendo. Eu já ouvi isso muito da minha mãe. Minha mãe falava isso para mim. Ô mãe, mas está todo mundo fazendo, mas você não é? Você não é o quê? Fala para o seu mundo lá, você não é todo mundo. Eu ouvi isso muito da minha mãe. Ô mãe, mas todo mundo vai. Não, você não é todo mundo, você não vai. Eu ouvi muito isso. Ô mãe, mas eu queria ir, mas você não é todo mundo. Eles poderiam usar como argumento, olha aqui para mim por favor, eles poderiam usar como argumento o seguinte: mas todos estão se curvando. Tem mais, vai pegar mal a gente ficar aqui de pé. Vai pegar mal, às vezes nós ficamos mais preocupados com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, que é o Senhor da nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Mas como as pessoas vão olhar para nós, mas como as pessoas irão nos julgar, eles não se preocuparam com isso. Porque eles sabiam, nós não estamos aqui, preste atenção, nós não estamos aqui para ser influenciados. É o contrário. Nós estamos aqui para influenciar, e justamente influenciar, fazer a diferença. Mas todo mundo é desonesto, você não é todo mundo. Mas todo mundo dá um jeitinho, você não dá um jeitinho. Mas todo mundo faz isso, é normal as pessoas fazerem isso, pastor. Nós moramos na Brasilândia, né? Mas você não é todo mundo. Você é um servo de Deus, você é um lavado e remido no sangue do Senhor. Mas lá no meu trabalho todo mundo faz, mas lá na minha empresa todo mundo está fazendo isso, é um esquema que todo mundo faz. Você não é todo mundo, faça a diferença e Deus vai te honrar onde você estiver, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Quem entendeu? Diga amém. Então nós vamos ficar na posição. Tocar os instrumentos. Tocar os instrumentos. Todos se curvaram. Todos. Os 3 jovens permaneceram de pé. Olharam, viram. E você sabe, né? Pessoas invejosas e fofoqueiras, você acha que é só aqui que tem, né? Mas é que aqui não tem, aqui só tem santo aqui nessa igreja. Olha as carinhas de santo. Fofoqueiro, irmão, tem tudo que é canto. Tudo que é canto. Quando viram os 3 de pé, pegaram a notícia. Se fosse hoje em dia, o que faria hoje em dia? Ia pegar o celular, tirar uma foto, pá, fazer um vídeo, né, mano? Fazer a transmissão. Vou filmar, vou mandar a mensagem pro rei. Não tinha foto, não tinha WhatsApp. Devia viver bem melhor que hoje. Mas pegaram a notícia e levaram a notícia pro rei. Geralmente, quando a pessoa leva a notícia, ela leva a notícia igual, querido, sim ou não? Geralmente dá uma
Dá uma aumentada, né?